Você tem dificuldade em dar feedbacks mais duros para os seus liderados? Ou mesmo quando você consegue dar, você percebe que não está gerando o progresso que o seu negócio precisa? Você tem dificuldade em dar bons feedbacks e ajudar a sua equipe a se desenvolver? Se esse for o seu caso, esse vídeo é para você. Eu vou te ensinar um método validado, vou te ensinar uma ferramenta poderosa para fazer isso. Mas, se essa é a primeira vez que a gente se vê, meu nome é Douglas, eu sou CEO do NextFit. Nesse canal a gente tem vídeos novos toda semana sobre gestão, marketing, vendas, fidelização, desenvolvimento de pessoas, literalmente tudo que o seu negócio fitness ou esportivo precisa para ter melhores resultados. Já deixa a sua inscrição, ativa o sininho, deixa o seu like, porque dessa forma, semanalmente o YouTube vai lembrar de te mandar esses conteúdos, tá? Já são mais de 300 vídeos no canal e toda quarta-feira, pontualmente às 17 horas, tem vídeo novo por aqui. O método que eu vou te ensinar hoje para ter essas conversas difíceis, para desenvolver pessoas, é um pequeno recorte de um dos capítulos do meu livro No Brain No Game, um guia prático de gestão e liderança para negócios fitness e esportivos. É um livro de manual mesmo, com mais de 400 páginas, com vários outros métodos, várias outras ferramentas para te ajudar a se desenvolver como gestor, como líder, tá? 100% focado no nosso segmento de atividade física e condicionamento. Caso você queira se aprofundar nesse método, vai ter na descrição desse vídeo um link para comprar o livro, tá bom? Para conseguir dar o feedback de forma assertiva, a primeira coisa que a gente precisa entender é que o feedback ele tem dois prismas. O prisma do nível de empatia e o prisma do nível de desafio. Então, imagine comigo que a gente tem um eixo vertical. Nesse eixo, a gente vai metrificar o nível de empatia que você tem com a pessoa que você está dando feedback. Já no eixo horizontal é o nível do desafio, o quão criterioso, o quão exigente você está sendo com o feedback, o quão bom você quer aquele resultado, aquele entregável. Uma vez que a gente colocou nesses dois prismas, nessas duas dimensões, a gente entende que existem 4 tipos de feedback, 4 quadrantes, sendo eles o primeiro quadrante da empatia ruinosa, o segundo quadrante da manipulação insincera, o terceiro quadrante da agressão verbal, e o quarto quadrante da transparência radical. Eu vou te explicar quais tipos de feedback caem em cada um desses quadrantes aqui, mas eu já te antecipo que o que a gente tem que buscar é o quadrante da transparência radical. Todos os outros 3 quadrantes são quadrantes que você deve evitar. Mas na prática, todo mundo transita um pouco, ninguém é perfeito, né? Você vai errar eventualmente e vai colocar um feedback fora do quadrante ideal. Mas, após esse vídeo, você vai entender o tipo de feedback ideal, o tipo de feedback que gera resultado de verdade. Eu já mentorei centenas de negócios fitness e esportivos nesses últimos 10 anos e sempre que eu vou falar de gestão de pessoas, em como dar feedback, eu ensino esse método e é incrível os feedbacks que eu recebo. Até aqui na NextFit, a gente hoje tem mais de 230 colaboradores e a gente utiliza isso com todos eles. Eu diria, inclusive, que é uma das pedras angulares do sucesso da NextFit. A gente saber dar feedbacks de forma assertiva, de forma inteligente, de forma produtiva. Afinal de contas, se você não dá um bom feedback, o seu liderado não se desenvolve. E se ele não se desenvolve, o seu negócio não tem resultados, tá? Então é importante que a gente saiba dar feedback de forma inteligente. Pois bem, o primeiro quadrante é o quadrante da empatia ruinosa. É quando você tem um alto nível de empatia e um baixo nível de desafio. E para exemplificar ele, eu vou contar uma história que a própria Kim ilustra, que é a história do Bob. Bob era um liderado da Kim que cometia muitos erros. A entrega dele geralmente ficava abaixo do esperado. Então imagina que o Bob é um professor seu que explica os treinos errado, que chega atrasado, que comete várias falhas. Nada muito grande assim que te faça demitir ele do dia para a noite, mas ele comete vários erros e geralmente fica uma entrega abaixo do esperado. Porém, a Kim, ela não dava feedbacks duros e claros para o Bob. Geralmente ela falava, Bob, não ficou bom, mas você vai melhorar. Ou não está o ideal, mas está aceitável. Então a Kim, ela fazia o quê? Ela dava tapa com luva de pelica, ela não dava aquele feedback claro, transparente. Olha, Bob, nesse ritmo você vai ser demitido, porque as suas entregas estão muito abaixo do esperado. Os seus números não são bons, a sua fidelização não está boa, a sua conversão não está boa. Eu vou ter que te demitir nesse ritmo, você precisa melhorar. A Kim não dava esses feedbacks duros e fortes. O que aconteceu? Com o passar do tempo, o negócio da Kim começou a ter resultados ruins, muito também pela contribuição inexistente do Bob, e aí ela teve que demitir ele. Só que o dia que ela teve que demitir ele ficou pé da vida, ele ficou muito bravo. Porque ele não sabia que ele estava às margens para ser demitido. Ele achava que não estava fazendo um bom trabalho, mas também não sabia que estava fazendo um trabalho tão ruim assim.
E aí ele ficou muito revoltado, ele gritou com a Kim, e isso virou uma chave na Kim. Ela falou que ela tentando ajudar ele, tentando não ser dura, tentando não ser grossa com ele, ela estava tendo empatia com ele. Mas o fato dela não desafiar ele fez pior para ele. Machucou mais ele do que se ela tivesse dado aqueles feedbacks. Porque se ela tivesse dado, ele poderia ter melhorado e mantido o emprego, que era muito importante para ele. Então, empatia ruinosa é quando você gosta daquela pessoa, quando você se preocupa com aquela pessoa, quando você não quer ferir ela, você não quer machucar ela. Só que nessa vontade de ajudar você prejudica, porque você não fala o que precisa ser falado. Então, talvez você tenha um professor que tem uma aspiração grande de virar um líder técnico ou de ser o próximo gestor da sua unidade, mas ele tem uma comunicação muito ruim. E você não fala isso para ele de forma transparente, dura. E quando você precisar desse novo líder técnico ou de um novo gerente para sua unidade, você não vai promover ele, porque ele tem uma comunicação ruim. Só que você nunca falou para ele. E o que vai acontecer? Ele vai ficar revoltado, porque ele não teve aquele espaço, aquele feedback para melhorar, aquele tempo para melhorar. Você foi lá e trouxe outra pessoa do mercado, ou colocou outra pessoa no lugar. O quadrante da empatia ruinosa é onde a maioria das pessoas erram. E é por isso que eu me estendi um pouco mais nele aqui. Você tem que tomar muito cuidado com ele, porque normalmente é aqui que os gestores erram, os meus mentorados geralmente erram aqui. O segundo quadrante é o quadrante da manipulação insincera. É quando você julga a pessoa e você acaba não desafiando e nem se importando com a pessoa. Vou te dar um exemplo. Você não está muito preocupado com o crescimento de carreira daquele liderado, se ele vai ser demitido ou não, com as aspirações de vida, você não tem muita empatia por aquela pessoa. E você julga ela no âmbito de ser incapaz, algo do tipo, eu nem vou ensinar para essa pessoa aqui sobre prescrição de treinos mais técnica porque ela é devagar, ela não vai entender. Eu nem vou ensinar sobre comunicação para essa pessoa aqui porque eu acho que ela não vai conseguir melhorar a comunicação dela, ela é muito tímida, ela é muito travada. É quando basicamente você julga a pessoa e você não ajuda ela a melhorar, você não desafia ela para melhorar, porque você decidiu que essa pessoa não vale o feedback. Então a manipulação insincera é a ausência do feedback. É quando você não tem empatia e você também não desafia. Eventualmente essa pessoa vai ter que ser demitida ou ela mesma vai pedir demissão porque ela não está progredindo aí no seu espaço. O próximo quadrante é o quadrante da agressão verbal. Mas eu não estou falando aqui de você gritar, de você falar palavrão. Isso também. Mas você pode fazer uma agressão verbal com um ótimo tom de voz e com palavras pitorescas e eloquentes. Eu não estou falando de palavrão apenas. Um bom exemplo é quando você define a pessoa. É quando você fala, fulano, você não é comprometido. Fulano, você não tem boa vontade para fazer as coisas. Sempre que você estiver julgando uma pessoa, você definiu ela. E se ela é isso, por que ela vai querer melhorar? Ou melhor, como que ela vai melhorar se você já definiu ela? Então a gente tem que tomar muito cuidado aqui. Você não deve definir e rotular as pessoas. Você pode dizer, fulano, esse dia aqui e esse outro dia você chegou atrasado. Logo, isso não pode mais acontecer porque é uma demonstração de falta de compromisso. Mas não é que o cara é descomprometido. Você não sabe o que aconteceu na vida dele. Ele pode sim ter tido um problema muito sério. Apesar de geralmente não ser, né? Mas o fato é que sim, ele pode ter tido um problema. Então você não julga ele. E claro, não fala palavrão, não agride a pessoa verbalmente, não levanta o tom de voz. Geralmente as pessoas que são assim um pouco mais agressivas na comunicação, elas desafiam muito. Elas querem que a pessoa faça algo bom, elas não omitem. Quando teve um erro, quando teve uma entrega ruim, ele vai para cima, ele dá o feedback, ele desafia. Então percebe que aqui no eixo X, ele está bastante inclinado para o nível máximo de desafio. Só que o nível de empatia é muito baixo. Não pensa como a pessoa do outro lado vai receber, como a pessoa do outro lado vai se preocupar, tá bom? Então a gente tem que tomar cuidado e evitar esse quadrante aqui também. E por fim, o quadrante que a gente tem que residir, que é o quadrante da transparência radical. Aqui é quando você tem uma alta empatia e você desafia ao mesmo tempo. Eu vou te dar alguns exemplos. Lembra daquele professor que eu falei lá no primeiro exemplo da empatia ruinosa? Que ele queria ser um líder técnico, queria ser um gerente no futuro, mas ele tinha uma comunicação muito ruim? Você vai chamar esse professor, por exemplo, uma conversa séria, de 1 para 1, numa sala reservada, e vai falar algo do tipo para ele. Joãozinho, você já comentou comigo que você tem uma aspiração de chegar na liderança, seja sendo um líder aqui do time técnico, ou seja sendo líder da nossa próxima unidade. Porém, eu preciso deixar claro para você que uma competência indispensável para um bom líder é saber se comunicar, é saber se fazer entender. E eu percebo que você tem alguns pontos de melhoria aqui. Sua dicção, por exemplo, você trava quando você está falando às vezes. O seu mapa mental, muitas vezes ele é confuso, então você não liga bem os pontos. E aí você começa a dar exemplos. Tal dia você falou isso aqui e ninguém entendeu.
tal dia você foi falar isso aqui, você travou. E você começa a dar exemplos para a pessoa de por que a comunicação dela não está no nível que você exige, que você quer para um líder da sua unidade. E aí você complementa com algo do tipo: fulano, mas eu só tô te dando esses feedbacks aqui porque você quer ser um líder, porque você quer ser um gerente. E eu exijo isso da liderança. Se eu omitisse esses feedbacks de você, eu teria que trazer alguém do mercado ou promover outra pessoa sem te dar a oportunidade. Então, o que eu estou fazendo aqui com você agora é um alinhamento. Eu vou te dar um tempo para desenvolver essas competências, eu vou te sugerir alguns livros, alguns cursos, algumas dinâmicas para você se desenvolver. Se você chegar num nível esperado, você aumenta a sua probabilidade de receber essa promoção. Se você não chegar, você já entende que não é uma culpa minha, um demérito seu de não ter se puxado o suficiente. O fato é que eu aqui, o teu líder, eu estou te dando essa oportunidade, eu quero te ajudar a crescer e eu estou contigo nessa batalha. Eu vou te guiar, eu vou te direcionar, eu vou te ajudar e eu não vou fugir de te dar feedbacks importantes, mesmo quando seja difícil para mim falar e difícil para você ouvir. Eu vou te falar sempre que você precisar melhorar para ajudar você a chegar no seu objetivo. E aqui que está o fio da meada do feedback de transparência radical. Você liga o objetivo da pessoa com o seu feedback. Não é o que você acha, o que você quer. É o que você acredita que ele tem que fazer para chegar no objetivo dele. Na prática, o ser humano, em sua natureza, ele é egoísta. E tá tudo bem com isso. Nós somos animais racionais e sim egoístas em primeira instância. E é por isso que eu digo que para liderar alguém, você tem que saber o que motiva essa pessoa. Então, o que motiva o seu consultor de vendas hoje? É ganhar mais? Legal. Então, nas suas conversas difíceis, você tem que dar feedback lembrando ele que essas conversas difíceis é para ele ganhar mais. Se ele quer uma promoção, se ele quer um reconhecimento, você tem que conectar os seus feedbacks com essa promoção, com esse reconhecimento. Isso vira uma chave muito importante na cabeça do seu liderado e ele começa a entender que você está lado a lado com ele para o objetivo dele, para o atingimento do objetivo dele. E não o contrário, não é você contra o seu liderado. A partir da hora que o seu liderado entender que todos os feedbacks são para ele chegar nos objetivos que ele quer, a conversa fica muito mais fácil. E olha, como eu falei anteriormente, eu já fiz isso com centenas de pessoas aqui na NextFit e já ensinei para centenas de mentorados nesses últimos 10 anos e realmente é transformacional. Saber ter conversas difíceis é muito importante, eu diria que é indispensável para escalar um negócio e ter um negócio de sucesso. E se você chegou até aqui é porque você está muito interessado a melhorar, a se desenvolver como uma liderança, como um gestor. Então eu tenho que novamente recomendar o meu livro, o No Brain No Gain. Inclusive o nome é uma alusão ao famoso No Pain No Gain, né, que muito se falava no final dos anos 90, início dos anos 2000, né, que a gente tem que treinar, arregaçar a fibra muscular para crescer. Nesse caso aqui, a gente tem que estressar bastante o cérebro, estudar, se aprimorar para crescer como gestor. Essa é a alusão, é a brincadeira que eu quis fazer no título. Ele é um guia prático, com muitos cases, muitas ferramentas. E esses quadrantes de feedback que eu falei aqui, eu tenho vários exemplos no livro aqui e vários outros métodos, várias ferramentas. O link para adquirir esse livro vai estar na descrição, tá bom? No mais, eu vou ficando por aqui, eu espero sinceramente que eu tenha te ajudado e lembrando de se inscrever, ativar o sininho, quarta-feira que vem, 17 horas, tem vídeo novo aqui no canal. Um abraço!